Para entender como é que funciona a polaridade das moléculas, a gente precisa entender, primeiramente, como é que esses átomos daquela molécula estão organizados no espaço, ou seja, sua geometria molecular, e a polaridade das ligações, para onde os vetores momentos de polar, tá, estão apontados. Então a gente olha a geometria, como é que esses átomos estão dispostos e onde esses vetores, para onde esses vetores estão apontados, tá? Se a ligação for polar no caso. Vamos ver aqui para moléculas simples, moléculas no caso diatômicas. Porque no caso, quando eu tenho moléculas diatômicas, a polaridade da molécula vai ser determinada por conta da polaridade da ligação. Porque só tem aquela ligação na molécula. Então, por exemplo, hidrogênio, H2. Eu vou ter hidrogênio ligado a hidrogênio. Aqui eu tenho o que no caso? Cada átomo de hidrogênio com um elétron, eles vão compartilhar esse elétron. O hidrogênio da esquerda ficou estável e o hidrogênio da direita também ficou estável. Essa ligação aqui é feita entre átomos iguais. Se é feita entre átomos iguais, a ligação vai ser apolar, necessariamente. Se a ligação é apolar e só tem essa ligação na molécula, a molécula também vai ser apolar. Então, no caso, a molécula aqui vai ser apolar. Lembrando que as ligações presentes aqui, as ligações também são ligações apolares. No caso, só tem uma ligação, ligação apolar, molécula apolar. Agora vamos ver aqui para o ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico, a gente vai ter a seguinte situação. Hidrogênio ligado a flúor. Hidrogênio tem um elétron na camada de valência e o flúor tem quanto? 7 elétrons. Hidrogênio, então, vai fazer uma ligação com flúor e vai estabilizar. No caso aqui, tanto o hidrogênio quanto o flúor estão estáveis. É uma ligação covalente, eles estão compartilhando esses dois elétrons, só que o flúor, no caso, é muito eletronegativo. Então ele vai puxar esses elétrons para cima dele. Quando ele puxa esses elétrons para cima dele, consequentemente vai gerar um vetor momento dipolar. E esse vetor momento dipolar vai fazer com que gere uma densidade negativa para cima desse flúor. E aqui, no caso, vai gerar uma densidade positiva para cima do hidrogênio. Então, repara aqui nessa situação. O hidrogênio, ele está perdendo o elétron? Não, esse elétron está sendo compartilhado, perfeito? Só que o flúor é mais eletronegativo, então ele vai puxar os elétrons da ligação para próximo dele. Então, consequentemente, essa molécula aqui vai ser uma molécula polar. E repara, as ligações que estão aqui são ligações também polares. Tá? Então, quando eu vou olhar a polaridade da molécula, se for uma molécula diatômica, eu vou ter no caso que se a ligação for apolar, a molécula vai ser apolar. E se a ligação for polar, a molécula vai ser também polar. Isso por quê? Porque só tem essa ligação na molécula. Então a ligação vai determinar a polaridade da molécula. Vamos ver então agora para moléculas mais complexas, tá? Quando a gente vai ver uma molécula apolar, ela tem que ter necessariamente o vetor momento dipolar resultante, ou seja, os vetores, eles precisam ser igual a zero. Na hora que eu desenhar os vetores, esses vetores têm que se anular. Então, o vetor momento dipolar resultante tem que ser necessariamente igual a zero. Então, vamos ver aqui no CO2. Eu tenho, no caso aqui, ó, carbono ligado ao oxigênio de um lado, ligado ao oxigênio do outro. Nessa situação, o carbono tem 4 elétrons, o oxigênio, cada oxigênio tem 6. Então, o carbono vai fazer ligação dupla com cada um desses oxigênios e vai estabilizar os oxigênios. Aí, o que vai acontecer aqui? O oxigênio puxa a densidade para cima dele e esse oxigênio também puxa a densidade para cima dele. Então, reparem nos vetores aqui, ó. Eu tenho um vetor puxando para cima desse oxigênio e um vetor puxando para cima desse oxigênio. O que vai acontecer aqui? Como a geometria da molécula é linear, porque só tem duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. E no caso aqui, cada vetor está apontando para lados opostos, beleza? Em sentidos opostos, esses vetores vão se anular. Consequentemente, essa molécula vai ser uma molécula o quê? Apolar, porque os vetores se anulam. Mas repara, as ligações que estão aqui são ligações apolares. Beleza? Então
Então, nem sempre a polaridade da ligação vai determinar a polaridade da molécula. Vamos ver outro exemplo aqui do BF3. O boro, no caso, ele tem 3 elétrons na camada de valência e o flúor, no caso, tem 7. Então, o flúor precisa fazer uma ligação, enquanto o boro precisa fazer uma ligação também, no caso. Então, a gente vai ter essa disposição. Como eu tenho 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, essa geometria aqui vai ser uma geometria do tipo trigonal plana. Se é uma geometria trigonal plana, o que eu vou ter? O ângulo de ligação aqui, ó, dessas ligações vai ser de 120 graus. Perfeito? Aí vamos entender aqui o seguinte, ó. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, se o flúor está ligado ao boro, por uma ligação covalente, então compartilhando os elétrons, o flúor vai puxar esses elétrons para cima dele. Beleza? E agora, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. A gente vai ter que desenhar os vetores aqui, tá? Então vamos desenhar os vetores aqui que acontecem dessas duas ligações. Vamos decompor esses vetores. Aqui eu teria um vetor puxado para cá e um vetor puxando para baixo. Aqui eu vou ter um vetor puxando para baixo e um vetor puxando para lá. Repara aqui o seguinte, ó. O ângulo da ligação era 120 graus, né? Dessa ligação aqui. Consequentemente, esse ângulo aqui vai ser de 60 graus e esse ângulo aqui vai ser também de 60 graus. Repara, quando eu tenho uma força aqui apontada para esse ponto e eu tenho 60 graus, a gente vai ter, no caso, que essa força vai ser igual a força vezes o cosseno de 60. Quanto que é o cosseno de 60? 1 sobre 2. Mesma coisa do outro lado, vai ser a força vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Eu vou ter que somar essas duas forças aqui, né? Porque são duas forças apontando para baixo. Força sobre 2 mais força sobre 2, no final das contas vai dar uma força F, beleza? E repara, essa força F era o mesmo que essa força F aqui, ó. Perfeito? Professor, estou desesperado porque eu não sei física. Eu vim aqui para ter uma aula de química. Espera que a gente vai ver um macete de como é que a gente faz a geometria molecular a partir de um macete bem simples que vocês nem vão precisar saber. A geometria molecular, muito menos a polaridade das ligações. Mas, por enquanto, esse macete serve para moléculas mais simples como essa. Se a gente tiver moléculas orgânicas, moléculas complexas, a gente vai precisar ver esses vetores, tá? Mas fiquem tranquilos porque é mais simples do que parece. E aí, se liga, eu vou ter um vetor resultante aqui para cá, que é uma força F, e um vetor resultante que é uma força para cá, que também seria F. Então esse vetor de cima vai se cancelar com esses dois vetores aqui, que no final das contas também tem a força F, vai se anular. Os vetores se anulam. Consequentemente, essa molécula aqui vai ser o quê? Apolar. Formadas por ligações o quê? Polares. As ligações aqui são ligações polares. Perfeito? Vamos ver aqui então, quando eu tenho ligações, quando eu tenho moléculas polares, vai ser quando o vetor momento dipolar resultante for diferente de zero, ou seja, quando os vetores ali das ligações não se anularem. Se esses vetores não se anularem, necessariamente eu vou ter uma molécula polar, vai ter uma polaridade associada. Então vamos lá, molécula de água. Eu tenho o oxigênio como átomo central, hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro. Repara que eu desenhei essa molécula assim, por quê? Porque ela tem uma geometria angular justamente pelo fato que sobra par de elétrons aqui no átomo de oxigênio. Como sobra par de elétrons, ele vai empurrar essas ligações para baixo, gerando uma angulação aqui. Agora vamos lá, oxigênio e hidrogênio. Quem é o elemento mais eletronegativo? O oxigênio. Então o oxigênio vai puxar a densidade para cima dele, o oxigênio puxou a densidade para cima dele. Repara, esses vetores, tem alguma possibilidade desses vetores se anularem? Não. Eu vou ter um vetor resultante para cá, ó. Esse vetor resultante vai fazer com que eu tenha uma densidade negativa para cima do oxigênio e, consequentemente, eu vou ter uma densidade positiva para cima dos hidrogênios. Consequentemente, repara aqui, essa molécula vai ser uma molécula o quê? Polar, porque o vetor não foi anulado. Tem um vetor resultante, que é diferente de zero. Então essa molécula aqui vai ser uma molécula polar. E repara, as ligações aqui são ligações polares.
tá? Vamos ver aqui então, no caso, agora para o SO2. No caso do SO2, a gente vai ter assim, ó, enxofre como átomo central, oxigênio de um lado, oxigênio do outro. O enxofre, para estabilizar, vai fazer uma ligação dupla com esse oxigênio e uma ligação coordenada com esse oxigênio. A ligação coordenada, só um adendo. A ligação coordenada, no caso, é um modelo antigo de ligação química. Atualmente, a gente prevê que o enxofre ele sofre expansão do octeto. E se ele sofre expansão do octeto, ele faria ligação dupla com esse oxigênio e ligação dupla com esse outro oxigênio também. Mas, por hora, a gente vai deixar aqui como ligação coordenada. Então, o enxofre sobra um par de elétrons aqui, porque ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Esses 2 elétrons da ligação coordenada pertencem ao enxofre também. Ele não está doando para o oxigênio. Ele está compartilhando com o oxigênio. Perfeito? Como sobra par de elétrons, eu vou ter uma geometria, no caso, angular. E como é que vai ser a polaridade dessas ligações? O oxigênio é mais eletronegativo, então ele puxa a densidade eletrônica para cima dele. Puxa a densidade eletrônica para cima dele. Consequentemente, eu vou ter o quê? O vetor resultante aqui para baixo. Beleza? Como eu tenho um vetor resultante aqui para baixo, e no caso o vetor não se anulou, é diferente de zero, eu vou ter uma molécula que vai ser polar, porém com ligações o quê? Polares também. Professor, então quer dizer que se a ligação é polar, não importa a situação, a molécula também vai ser polar. Não. A gente vai ver situações em que a polaridade da ligação, no caso, pode ser apolar, mas a molécula ser polar. Bom, vamos lá para um macete muito fácil que vocês vão conseguir determinar a polaridade das moléculas, basicamente sem saber geometria molecular e sem saber a polaridade das ligações. Perfeito? Então como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai ter que identificar o átomo central da molécula. Professor, não sei identificar o átomo central. Calma, ó, como é que funciona? Simples. O átomo central, ele vai ser necessariamente o cara que tiver em menor quantidade. Tá, beleza. Olhei lá a molécula, mas no caso, por exemplo, HCN, ácido cianídrico, só tem um átomo de cada. Não tem nenhum que está em menor quantidade. Aí o que você vai identificar? O cara que tem maior valência. Professor, não sei o que é valência. Me explica, me ajuda. Ó, presta atenção. Valência seria o seguinte. É a quantidade de ligações que o átomo precisa fazer para ficar estável, para ficar com configuração eletrônica de um gás nobre. Então, por exemplo, o hidrogênio só tem um elétron. Se ele fizer mais uma ligação, no caso, ele vai ficar com a configuração do hélio. Então a valência do hidrogênio é 1. O nitrogênio, por exemplo, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Se ele fizer 3 ligações, ele fica estável, ele estabiliza. Então a valência dele seria 3. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Se ele faz 2 ligações, ele fica estável. Então a valência do oxigênio é 2. Então, por exemplo, o HCN, hidrogênio, valência 1. Carbono, valência 4, porque tem 4 elétrons, precisa fazer 4 ligações. Nitrogênio, valência 3. Quem tem maior valência? O carbono. Então, o carbono seria o átomo central. Perfeito? Então, vamos fazer o seguinte. No átomo central, especificamente, a gente vai fazer 2 perguntas para ele. Primeiro, brother, sobra par de elétrons não ligantes? Ou seja, par de elétrons que não estão fazendo ligação química? Sim, sobra. Opa, se sobra par de elétrons, necessariamente essa molécula vai ser polar. Uai, é só isso? Sim. Olhou a molécula, sobrou par de elétrons não ligantes, a molécula vai ser necessariamente polar. Vamos ver aqui, ó. O3. Qual que é a geometria do O3? Não sei. Qual que é a polaridade das ligações? Não sei. Então vou fazer o seguinte, ó. O3, eu vou ter um oxigênio como átomo central, outros 2 oxigênios aqui. O oxigênio vai fazer uma ligação dupla com o oxigênio da esquerda aqui e uma ligação coordenada com o oxigênio da direita. Tá? Sobra no caso aqui, ó, um par de elétrons do oxigênio. O oxigênio tem no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 da ligação coordenada aqui. Sobrou par de elétrons no átomo central? Opa! Essa molécula necessariamente vai ser uma molécula polar. Tá? Então a molécula aqui vai ser uma molécula polar. Porém, observe aqui.
entre os átomos de oxigênio, tem diferença de eletronegatividade? Não. Então essa ligação aqui vai ser uma ligação o quê? Ligações apolares. Beleza? Então repara, eu posso ter ligações apolares, mas ainda sem a molécula ser polar. O ozônio, no caso, é polar, por conta desse par de elétrons que está sobrando aqui. Continuando então. Vai lá no átomo central, pergunta, sobra par de elétrons não ligante? Sobra. Então a molécula é polar. Nem precisa continuar. Mas espera, professor, olhei lá, não sobrou par de elétrons. Aí só fazer uma segunda pergunta. Os ligantes são diferentes? Os ligantes, os átomos que estão ligados ao átomo central, são diferentes? Se for sim, a molécula vai ser polar. Então vamos ver aqui no seguinte, ó. CHCl3. Eu tenho o carbono ligado ao hidrogênio e a 3 átomos de cloro. Olha, professor, como é que você determinou que o carbono era o átomo central? Qual é o átomo em menor quantidade aqui? Carbono e hidrogênio. Beleza. Qual é o que tem maior valência? O hidrogênio tem valência 1, o carbono tem valência 4. Então o carbono vai ser meu átomo central. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4. Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, não sobra par de elétrons não ligantes. Mas os ligantes aqui no caso são diferentes? São. Hidrogênio é diferente do cloro. Consequentemente, essa molécula vai ser polar. Mas agora eu queria que você identificasse o seguinte, ó, a molécula é polar. Mas vamos observar aqui as ligações, ó, carbono e cloro. Carbono, o cloro puxa a densidade porque ele é mais eletronegativo. E o hidrogênio, no caso, e carbono, o carbono ganha essa densidade eletrônica. Então repara, consequentemente, em cima do hidrogênio vai ter uma densidade positiva, beleza? E em cima de cada um dos cloros vai ter uma densidade negativa. Perfeito? Então a molécula aqui é polar e as ligações aqui são também ligações o quê? Polares. Perfeito? Tá, vamos lá então agora para o seguinte. Olhou lá o átomo central, perguntou, sobra par de elétrons não ligantes? Aí não sobra par de elétrons não ligantes. Próxima pergunta é o quê? Os ligantes são diferentes? Se for sim é polar, mas se não for os ligantes diferentes, todos os ligantes são iguais, então a molécula necessariamente é apolar. Então vamos lá para o seguinte, ó. BeH2, berílio, tem 2 elétrons na camada de valência, então ele vai fazer uma ligação simples com o hidrogênio de um lado, uma ligação simples com o hidrogênio do outro. Se o berílio tem, no caso, 2 elétrons na camada de valência, sobra par de elétrons não ligantes? Não sobra, todos os 2 elétrons estão sendo utilizados na ligação química. Os ligantes são diferentes? Não são diferentes, no caso, hidrogênio e hidrogênio. Então a molécula necessariamente vai ser o quê? Apolar. Só que, vamos olhar aqui as ligações. As ligações, berílio e hidrogênio. O berílio é um metal, tá? Exceção do octeto, pelo fato de, no caso, ser estável apenas com 4 elétrons. E ainda é um metal que faz ligação covalente. Então o hidrogênio é mais eletronegativo que o berílio, porque o berílio é um metal. Então no caso eu vou ter uma densidade para lá, um vetor apontado para esse hidrogênio e um vetor apontado para esse hidrogênio. Consequentemente esses vetores vão se anular. Se os vetores se anulam, no caso a molécula vai ser apolar, formada por ligações o quê? Polares. Então, retomando, vamos observar aqui. Olhou o átomo, viu o átomo central. Beleza? Olhou lá a molécula, observou o átomo central, que está em menor quantidade e maior valência. Aí a gente vai ver o quê? Sobra par de elétrons não ligantes? Sobra. Se sobra par de elétrons não ligantes, pronto, molécula polar. Pera, não sobra par de elétrons não ligantes. Não sobra par de elétrons não ligantes. O que a gente vai ver? Os ligantes são diferentes? Se os ligantes forem diferentes, necessariamente eu vou ter uma molécula polar. Se os ligantes não forem diferentes, ou seja, os ligantes são iguais, a molécula vai ser apolar. Pronto. Não falamos de geometria molecular, apesar da geometria desse cara ser angular, dessa aqui ser
tetraédrica e desse aqui ser linear. A gente falou de polaridade das ligações, acabou falando de polaridade das ligações, mas depois de determinar a polaridade da molécula, perfeito? Então pronto, esse aqui vai ser um esquema fácil, que moléculas simples vocês vão conseguir determinar a polaridade das moléculas. O problema é, se tiver uma molécula orgânica muito grande, a gente vai ter que desenhar os vetores momentos dipolares.